Meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor para todos. Anderson Santos com vocês. Pessoal, eu quero trazer uma mensagem de Deus, ou uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Especialmente aquele que está afastado do Evangelho de Deus e aquele o qual ainda não participou deste Evangelho. Estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a revelação especial de Deus. E eu quero partilhar com você uma mensagem da palavra de Deus. Eu vou abrir aqui em Romanos, capítulo 1, para que possamos extrair deste versículo uma mensagem ao teu coração. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, e diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu vou ler o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, que é a revelação especial de Deus, ele revela quem Deus é, ele revela o caráter desse Deus, a sua personalidade, as suas características, digamos assim. Mas também o texto sagrado, ela diz quem o homem é. E a Bíblia Sagrada diz que o homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Ele foi criado assim por Deus. Deus compartilhou com o homem a sua imagem e a sua semelhança. Meus queridos, o ser humano, por ser um ser racional, intelectual, ele começa a fazer pergunta a si próprio: de onde ele veio, quem ele é e para onde ele irá. A Bíblia Sagrada, o texto sagrado, tem respostas para todas essas perguntas, né? Então a Bíblia Sagrada, meus queridos, que é revelação especial de Deus, fala do homem, um homem o qual, antes de ser um homem, ele estava com Deus, não tinha um corpo físico, porque João escreve e diz que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João está falando de Jesus, aquele que era a palavra no princípio de tudo, aquele que era o verbo no princípio de tudo, se tornou carne e habitou entre a sua criação humana. Habitou entre os seus discípulos. Habitou entre as comunidades sociais
mais baixa daquela época, usando de misericórdia, curando os enfermos, expulsando os demônios. Jesus, ele manifesta a sua glória entre o povo como o único do Pai, o unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, vou citar esse versículo, o qual eu li, o qual ele diz aos Romanos que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele cita essas palavras com toda a convicção. Por que se envergonhar do evangelho de Deus? Esse evangelho não é de homem, não é de nenhuma criatura. Esse evangelho é do próprio Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo. Como o apóstolo Paulo vai se envergonhar do evangelho do Deus que trouxe salvação por intermédio de Cristo Jesus, que é o próprio Deus encarnado, para salvar todas as pessoas? Porque o próprio Jesus, ele falou que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou ele, o seu Filho unigênito, para que todos, sem exceção de pessoas, todos, aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Como o apóstolo Paulo, ele vai se envergonhar desse evangelho? Ele fala com toda a convicção e com toda a verdade, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crer. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus ele é Deus? Você crê que Jesus se encarnou para morrer numa cruz e pagar pelos teus pecados? Você crê? Você crê que o sacrifício de Cristo não foi em vão por você? E que se você, neste momento, se arrepender, se prostrar, lhe pedir perdão pelas suas ofensas, pelas suas transgressões, diante de um Deus que é santo, você alcança essa salvação? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aquele que crê. De todos. De todos. Se quer essa salvação, ela é de graça. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Só basta você crer. Só basta você usar essa fé que Ele te capacitou. Amém? E que Deus continue abençoando a todos. Eu faço aqui um apelo a você que está afastado, e você também que nunca sentiu o gosto do Evangelho de Deus, para que você tome
ligeiramente essa decisão em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.